Glória a Deus. Bom dia. Amém. A paz do Senhor. Falando assim, bom dia. Não deixa a máscara te amordaçar. Sabe por que eu falo isso? Eu tenho conversado muito com os pastores. Todo dia de manhã a gente está em tempo integral aqui. E a gente tem o costume de vir aqui para dentro, você sentar naquela mesa lá. A gente coloca a cadeira e vai estudar a palavra de Deus. E depois a gente vai ter um tempo de oração. E a gente tem meditado muito no ponto. Você já parou para pensar se isso não melhorar? Parou para pensar nisso? Talvez a gente tenha aquela expectativa de não, daqui a pouco isso passa, isso vai embora, e a gente volta, os cultos voltam ao normal, e a gente começa a pular aqui na frente, começa a cantar, abraçar o irmão. Só que a Bíblia nos relata que a tendência é piorar e não melhorar. Até porque se estiver melhorando, a gente não está vivendo os últimos tempos. Eu acredito que a gente está vivendo o princípio das dores já. E a Bíblia fala que isso, a tendência é cada vez mais piorar. Mas por que eu estou te falando isso? Não é para te causar pavor. É para você se alimentar mais da palavra do Senhor e alimentar a tua fé. Por quê? Porque se você estiver firme na rocha, firme no Senhor, acreditando nas tuas promessas, acreditando na proteção do Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, nada pode abalar a tua fé. Nada pode te jogar para baixo. Amém? Então, por isso que eu estou falando isso. Para a gente não se acostumar o quê? Com uma máscara, nós ficarmos amordaçados e não cantar um louvor ou até dar um aleluia ou um amém. Você pode, amém? Dá para ouvir aí. Mas não deixa que isso aconteça. Eu sei que é ruim, você está aí respirando o mesmo ar aí, e isso vai secando os seus lábios, mas para pensar, e se isso não melhorar, né? O que eu quero falar para você nessa manhã é algo que Deus colocou no meu coração durante a semana, e eu venho meditando muito sobre isso. Eu quero falar sobre o amor de Deus e a maldade do homem. Uma das coisas que a gente tem visto muito acontecer hoje sobre os tempos de hoje, é que você tem que tomar muito cuidado em tudo que você fala. Você tem que pensar duas vezes antes de falar algo para alguém, porque a pessoa se magoa muito fácil. E eu tenho percebido tanto de pessoas que têm procurado a gente por conta de depressão, ou por conta de amargura, ou porque, eu não quero mais viver. Tenho recebido pessoas que têm se cortado seus pulsos, tentando se matar por conta da pressão do dia a dia. Eu tenho presenciado isso e tenho visto isso. Eu tenho visto que cada vez mais as coisas estão piorando. E parece que o ser humano ele vai ficando mais o quê? Você não pode falar nada para ele, que o estupim dele vai ficando curto. Só que uma das coisas que eu tenho percebido também é que uma das classes que você pode mais ofender e falar mal, e pisotear e chutar a cruz são os crentes. Você olha, você vê filme onde eles têm blasfemado contra o nosso Senhor e têm feito de Jesus um homem que é gay. E querido, eu não tenho nada contra gay. Também tenho recebido muitas pessoas, tenho amigos que são gays. Tem pessoas que estou acompanhando que são discípulos que são gays. Eu não sou preconceituoso, sou amigo deles. Até porque eles são mais compreensivos do que outros que estão aí faz muito tempo. Não tenho nada sobre isso, mas estão feito o quê? Eles têm feito e têm atacado a nossa fé, porque sabemos que não é isso. A gente tem visto aí muitas cenas de novela onde tem falado mal dos crentes, e hoje qualquer jornal chama qualquer pastor de ladrão, e parece, o que vem para nós é que Deus não se importa. Quando a gente vê tudo isso, você olha e pega e fala assim, mas parece que Deus não se importa com a gente. Deus não se importa com tudo que está acontecendo. Olha tudo que está acontecendo aí. Você pode achocalhar, fazer tudo com a cruz e ninguém faz nada. Ninguém se levanta e ninguém faz nada. E por que ninguém faz nada? A gente olha e dentro do pensamento, eu já ouvi isso de pessoas que são da igreja, pega e fala assim, por que Deus não mata esse ator? E aí as pessoas vão ficar com temor de poder encenar que é Cristo e que Cristo é tudo isso. Eu lembro de uma pessoa que uma vez eu estava discipulando e eu mandei ela assistir o Paixão de Cristo. E ele falou assim que no meio do filme ele queria poder estar vivendo aquele momento, porque ele ia pegar uma espada e ele ia sair matando todo mundo para proteger Jesus, para ele não ir para a cruz.
Falei, querido, você não entendeu ainda. Mas eu fico pensando e eu fico imaginando isso por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Por conta da maldade do homem. E você vai aprender em 1 Coríntios 13:4 que o amor de Deus é paciente. À medida do tempo que você vai andando com Jesus, você vai entendendo o amor dele. Isso vai sendo revelado para nós todos os dias. Isso de alguma maneira vai refletindo em nós todos os dias o quanto o amor de Deus é paciente por nós. Sabe por quê? Eu fui desde pequeno criado dentro da igreja, depois fiquei 7 anos afastados, mas por ser batizado dentro da igreja e ter conhecido o Senhor tão novo, havia um temor dentro de mim quando eu estava usando drogas ou eu estava bebendo. Eu, de nenhuma maneira, eu blasfemei contra Deus, eu falei mal, eu rejeitei Ele, eu estava fugindo dele. Mas eu conheci amigos que o quê? Quando você falava de Jesus para eles, eles riam. Eu conheci pessoas que falavam muito mal de crente. E parece que essa classe é aquela classe que está sempre assim, ó, sempre tem alguém pisando e ninguém faz nada. Eu conheci pessoas assim. Conheci pessoas que falaram assim, eu não acredito em Deus. E mesmo que eu estava lá fora, eu sabia o caminho que eu tinha que voltar. Porque a Bíblia fala assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu já conheci esse caminho, amém? Mas o que eu quero dizer para você, eu quero que você nessa manhã entenda que o quê? Que o amor de Deus, ele é paciente. Ele é misericordioso. Amém? E eu quero que você entenda um pouco sobre isso. Vamos lá em 2 Coríntios 5, do 14 em diante. Eu quero começar com esse texto. 2 Coríntios 5, do 14 em diante. Amém? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que agora já não... Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo surgiram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e não confiou a mensagem da reconciliação, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos. Amém? Até aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por esse momento, ó Pai, e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor me deu no meio da semana, Pai, possa ser um alimento para nós, ó Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa dar ainda mais, que possamos nos fartar daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que possamos, ó Pai, nos conhecer, que possamos entender aquilo que o Senhor, ó Pai, quer que nós possamos enxergar. Pai, não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem a Tua presença em nós. Ó Pai, é através do Teu Espírito que é santo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos dá força. Que o Senhor nos consola. É através do Senhor, ó Pai, é através do Teu sangue que o Senhor nos purifica a todo momento. Sem Ti, Senhor, ó Pai, não temos rumo nenhum. A nossa vida é um deserto. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Traga mais de Ti, em nome de Jesus. Amém? Queridos, ó, entenda uma coisa. A maneira que vamos, conforme vai passando um tempo, Deus ele vai se revelando de uma maneira diferente para nós. E uma das coisas que eu aprendi comigo, e tenho aprendido muito isso, quando você aprende sobre o amor de Jesus, você deixa de ser juiz na vida das pessoas. Quando você começa a entender o amor de Jesus, você entende que quando você aponta o dedo para alguém para poder julgar aquela pessoa,
você não está julgando aquela pessoa, você está julgando a si mesmo. Você está demonstrando a maneira que você vê aquilo que Jesus ele fez por você, porque você ainda não entendeu o sacrifício da cruz. E à medida que vai passando, você vai entendendo que o quê? Que Jesus ele nos ensina totalmente diferente o que é o amor dele. Uma das coisas que a gente aprende é que se você quer viver, você precisa morrer. E você precisa morrer todos os dias. Todos os dias para o seu eu, para as suas vontades. Todos os dias você poder olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu não posso ser como você. Mas através daquilo que o Senhor fez na cruz, o Senhor me enxertou na videira verdadeira. É através de ti que eu posso todas as coisas, porque sem ti eu não sou nada. Então uma das coisas que você precisa entender é que o quê? Se você quer tomar a tua cruz para poder andar com Jesus, você tem que morrer todos os dias para as tuas vontades. É você pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude. Ou você pensar 2 vezes antes de fazer algo no impulso. Por quê? Porque você olha e fala assim: será que é isso que Jesus faria no meu lugar? E seria muito bom se todos os dias nós pudéssemos fazer isso, que é o que não acontece, porque no meio do impulso você acaba falando muitas coisas, chateando pessoas, você acaba fazendo coisas que depois, quando o Senhor ele mostra aquilo que você fez, a gente acaba ficando envergonhado. Aí você olha e você pega e fala assim: o que eu sou perto do Senhor? O que eu sou sem a tua presença? Outra coisa que ele nos ensina é que se você quer ganhar algo, você precisa perder. E nem sempre o ser humano, ele aprende isso. Porque a tendência do homem é o quê? É só consumir, é só ter. E para ter, as pessoas fazem muitas coisas. As pessoas roubam, as pessoas passam a perna, elas mentem para outras pessoas, ou até mentem para o seu próprio companheiro. Até mesmo para o seu esposo, ou o seu esposo para a sua esposa. Acaba escondendo coisas para poder ter alguma coisa. E a gente acaba, de alguma maneira, se envolvendo nisso, e esse velho homem ele vai se alimentando de tudo isso. Você precisa entender que o quê? Se você quer ganhar alguma coisa, você precisa perder. E no reino de Deus, quando você perde, é que você ganha. Existe até um louvor que fala sobre isso. Você quer ganhar alguma coisa? Então perca. Porque foi assim que Jesus ele fez por nós. Quando ele deu a sua vida, quando ele foi para a cruz negando a si mesmo, ele nos deu algo tão importante que nada pode comprar, somente o sangue dele. Somente o sacrifício dele pode comprar aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que já estava condenado. Outra coisa que você aprende é que se você quer ser reconhecido, você precisa se diminuir todos os dias. É importante que ele cresça e eu diminua. A palavra de Deus nos ensina isso. Que todos os dias nós precisamos o que? Nos diminuir. E o diminuir, querido, é você se tornar uma pessoa humilde. É você se tornar uma pessoa humilde e entender aquilo que Deus ele quer de você. E entender também a situação do teu próximo. Talvez o teu próximo ele está tão obstinado em poder ter algo, fazer algo, e por amor a ele você olhar e falar assim: eu não vou confrontar, não vou bater de frente, eu não vou ficar aqui medindo alguma coisa, eu vou me diminuir para que ele possa entender que isso vai fazer mais mal para ele do que o bem. É você se diminuir todos os dias. Se precisar retroceder, que retroceda. Sabe por quê? Porque alguém fez isso por você. É você ter que retroceder e reconhecer os seus erros. Eu já contei aqui, uma vez eu entrei num tabernáculo e comecei a orar. E eu gosto de estar fazendo, durante algum tempo, eu estar fazendo isso com a minha vida. E eu comecei a colocar minha vida diante de Deus e pedir para Deus mostrar onde eu estava errando. E aí Deus me mostrou que eu precisava pedir perdão para muitas pessoas. E o que eu mais me surpreendi é que quando eu peguei o celular para começar a anotar, eu peguei o caderno de nota do celular e comecei a anotar ali as pessoas, eu comecei a me surpreender porque o Espírito Santo foi trazendo tanta gente que eu comecei a chorar. E aí eu comecei a olhar e peguei e falei assim: olha só, eu buscando a Deus todos os dias e orando, e mesmo assim eu ainda erro, eu ainda peco, e você precisa entender isso. E eu comecei a ver tudo isso, e comecei a me sentir mal, porque eu falei assim: e se Jesus não fosse comigo? E eu saí fazendo o quê, querido? Eu saí pedindo perdão para todas essas pessoas. E eu entendo que o quê? Às vezes você pede perdão e pega e fala assim: eu fiz a minha parte, mas a pessoa não quer falar comigo. Às vezes o que Deus precisa fazer, querido, é gerar cura no coração da pessoa que você ofendeu de alguma maneira. E aí que você tem que entender que o quê? Você precisa diminuir, esperar que aquela ferida possa o quê? Trazer cura.
possa sarar. Isso você precisa entender. Se você não entender o processo da cruz, querido, você não vai entender qual que é o teu chamado e o teu papel aqui sobre essa terra. Eu falo que nem todas as pessoas que estão dentro da igreja se converteram ainda. Porque aceitar Jesus não é conversão. Aceitar Jesus é um consenso que você entra com Deus de crer que Ele morreu por você. De entender que o quê? Que Jesus morreu por nós e eu preciso nascer de novo. Mas a conversão, às vezes, na vida de uma pessoa, dura a vida inteira dela. Em outras vezes, os processos são mais rápidos. E conforme o processo vai sendo mais rápido, a pessoa começa a dar uma resposta para o chamado dela. E dentro da conversão, ela vai dando uma resposta, por quê? Porque ela quer conhecer mais de Deus para anunciar mais dele. Ela quer sentir esse amor para poder falar mais intensamente do amor de Jesus, porque ninguém pode dar algo para alguém se não recebeu. Como é que você vai pregar do amor de Jesus para alguém se você não sente o que é isso? Se você olha para você e se vê dentro da igreja, mas você não consegue se enxergar nem a própria salvação sobre a tua vida, porque eu pergunto para as pessoas, eu falo, se Jesus voltar hoje, você vai com ele? E as pessoas olham e falam, eu não vou. Não entendeu ainda o processo da cruz? Você está entendendo que se você não entender isso, você não pode passar isso? Jesus, ele fala com autoridade porque tudo aquilo que ele prega é algo que ele está vivendo e ele compreendeu. Há uma revelação do Pai para ele. Ele sabe por que ele está na terra. Em nenhum momento ele veio para julgar, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Ele veio tirar o pecado do mundo através do sacrifício dele. Nós precisamos entender todos os dias que existe um processo de Deus para as nossas vidas. E se você começa a dar uma resposta para o teu chamado, as coisas começam a acontecer. Você tem dado uma resposta para o chamado de Deus na sua vida? Você tem correspondido àquilo que Ele fez por você? Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai ficar pondo medo em você e falando assim, ó, você vai para o inferno se você não fizer. Você está em pecado, o diabo vai te destruir. Não. A Bíblia fala aqui, a gente começou lendo o texto, que o amor de Deus nos constrange todos os dias. Eu lembro de uma pessoa que chegou uma vez, eu estava na frente do núcleo, e essa pessoa chegou, um rapaz jovem, ele chegou apavorado, que a tia dele era de uma outra igreja, e ele chegou pedindo oração e chorando, tremendo de medo. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, ora por mim, porque minha tia falou, teve uma revelação, que alguém fez uma macumba para mim e eu vou morrer. E que tudo isso que eu estava passando é porque Deus estava irado comigo. E eu sentei com ele, eu tentei acalmar aquele jovem, por quê? Porque às vezes nós fazemos isso, nós queremos empurrar as pessoas para Jesus, colocando medo nelas. Sem que elas entendam qual que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos constrange. A pessoa, quando ela entende o amor de Jesus, e ela chora, e eu não falo que só chorar, querido, é só uma expressão daquilo que talvez Deus ele te revela ali no momento, mas a pessoa ela se entrega e ela entende o amor de Deus, ela começa a dar uma resposta para o chamado dela. Se você começar a estudar sobre Pedro, Jesus ele ficou 3 anos aqui dentro do seu ministério, anunciando sobre os lugares onde ele passava e Pedro estava com ele. Pedro já havia aceitado ele como Messias. Até porque eu acho interessante que quando Jesus ele chega e os discípulos falam assim, ó, chegam até ele conversar, Jesus fala assim, o que eles estão dizendo? Aí ele fala assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é tal fulano. Aí ele vira e pega e fala assim, e vocês? Quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro ele vira e pega e fala assim, ó, você é o Messias, o Filho de Deus. Naquele momento ele olha e fala assim, ó, Pedro, essa revelação não veio de você. Essa revelação veio do meu Pai. E aí ele pega e fala assim, ó, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Naquele momento ele estava, por que Jesus ele deixa muito bem claro que aquela revelação não estava vindo de Pedro, porque Pedro ainda não tinha entendido, aquela revelação veio do Pai. Logo depois, quando Jesus, ele fala assim que ele há de ir para ser entregue na mão dos homens, Pedro ele entra, toma a frente e fala assim, não, eu não deixo você ir. Eu não vou permitir que isso aconteça. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ó, e a Bíblia fala que Jesus fala para ele, não é para Satanás, fala para Pedro.
Afasta-te de mim, Satanás. De repente um homem que de alguma maneira entendeu ali, falou que ele era o Messias, está sendo chamado de Satanás. Afasta de mim, não ceda, você está sendo pedra de tropeço. Aquilo que é uma pedra que vai ser edificada a igreja, agora Jesus está falando que é uma pedra de tropeço, porque Pedro representa pedra, o nome, o significado de Pedro é pedra. Mas por que ele está falando isso, querido? Porque a Bíblia fala assim que Jesus, a todo momento ele fala assim: Pedro, eu tenho rogado ao Pai para que você se converta, porque Satanás está pedindo para te peneirar. Sabe por quê? Porque Pedro ainda não tinha tido uma revelação ainda de quem Jesus era. Mas Jesus estava intercedendo por ele e orando por ele. Sabe por quê? Se você estudar, você vai ver que os planos de Satanás era que Pedro negasse a Jesus. Traísse a Jesus, perdão. Que não fosse Judas, que fosse Pedro. E aí, querido, você vai entender lá na frente que quando Jesus está sendo açoitado, eles viram e falam assim, você é um deles, ele nega. E aí ele nega por 3 vezes, ele lembra que o quê? Todas as vezes que ele batia no peito, falava assim, não, eu vou contigo, eu vou morrer por você. Ele está negando e ele lembra e se entristece. Só que o interessante é que quando Jesus ele volta, e aí Pedro voltou para as velhas práticas, porque quando você não tem revelação do amor de Deus, você não se converteu ainda, você vai, todas as vezes que você se decepcionar com alguma coisa, você vai voltar para as velhas práticas. Você vai voltar para o velho homem, aquilo que o velho homem fazia. Ele fala, eu vou pescar e todo mundo vai com ele. Ele era líder. E o interessante, querido, que no original, quando Jesus ele chama Pedro, ele pega e fala assim, Pedro, ele não fala, hoje nas traduções a gente vê, tu me amas. Mas ele está dizendo assim no original, Pedro, tu me ágape. O que é o amor de Deus? Esse amor ágape é o amor que se doa por alguém. Que se for possível, morre por alguém. Que é o que Jesus fez por nós. E aí, Pedro, ele olha e pega e fala assim, eufiléu. Que é um amor de companheiro, de amigo. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, tu me ágape, novamente. E ele fala assim, Jesus, eufiléu. Porque ele estava compreendendo, querido, que ele ainda não tinha convertido. Ele batia no peito, achava que era alguém, mas ele não estava entendendo, ele não tinha entendido isso ainda. Aquela revelação não era dele, era uma revelação de Deus. E aí Jesus pergunta pela 3ª vez, só que ele fala assim, ele diminui o amor. Ele vira e fala assim, Pedro, tu filéu, e ele se entristece, porque Jesus fez assim com o amor dele, E naquele momento ele se entristece, ele fala assim, eu filéu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, agora você entendeu. Agora você vai crescer. Sabe por quê? Agora vai chegar um tempo e ele começa a anunciar aquilo que havia de acontecer sobre Pedro, que ia chegar um momento que ele ia entregar até a sua própria vida por amor a Jesus. Porque chega num ponto da vida dele que ele faz o quê? Ele vai ser crucificado, ele olha para a cruz e ele fala assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de ponta cabeça. Ele entendeu isso. Às vezes a gente se torna juiz sobre as pessoas que estão do nosso lado, sobre as pessoas que convivem conosco. Por quê? Porque você ainda não entendeu o amor de Jesus. Você só está demonstrando a sua maldade interior, aquilo que você é. E se você é assim, querido, você precisa entender que sem Jesus na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Olha só o processo da cruz, quando Jesus, ele está indo para a cruz, a Bíblia fala assim que eles oferecem fel para ele. Se você estudar sobre isso, você vai ver que é um vinagre com mirra, que é um vinagre assim de baixo, não é aquele vinho bom, mas se torna um vinagre porque é algo ruim, amargo, eram as bebidas que os romanos tomavam. Servia-se de anestésico, porque todo mundo que antes de chegar na cruz para ser pregado lá, eles davam isso para aquela pessoa, para quê? Para ela ficar meio que embriagada e não sentir tanto processo de ser pregado na cruz. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele rejeitou isso. Sabe por que ele rejeitou?
Porque o que ele queria levar para a cruz, o sacrifício que ele queria entregar para Deus era algo puro. Ele não queria chegar na cruz de qualquer maneira. Ele queria chegar consciente daquilo que ele estava fazendo. Por amor de mim e por você. Ele rejeita isso. Ele fala não. E ele é crucificado ali e pregado naquela cruz. Para imaginar tudo isso. E a Bíblia fala assim que ele tinha sede, querido. A boca dele estava inchada de tanto apanhar, sua língua colava no céu da boca de tanta sede que ele tinha. E ele estava ali passando por tudo aquilo para poder o quê? Entregar o que era puro, que era concreto diante de Deus. Como é que você tem apresentado a tua vida para Deus? Como é que você tem apresentado a tua vida diante do altar de qualquer maneira? Porque aquele que morreu por nós, querido, ele foi lúcido, sofrendo, mas entendendo que o quê? Eu estou morrendo por mim e por você. Como é que você tem entregado a sua vida para Jesus todos os dias no altar de Deus? A Bíblia fala assim que quando isso era um mandamento dos judeus, eles entendiam isso, que você deveria alimentar o seu inimigo, dar água de beber, se ele tivesse sede. E a Bíblia fala assim que os judeus, eles negaram isso, porque até para o seu próprio inimigo, a Bíblia fala assim que Deus ensinou que eles dessem, e eles viam Deus como inimigo, por isso estavam pregando ele na cruz. Num ato de crueldade, não deram água para ele, enquanto nós, querido, a nossa maldade a gente deixa de dar para alguém para poder alimentar um cachorro. Nem para um cachorro a gente nega a água, negaram para Jesus. A gente faz tudo, porque hoje eu vejo pessoas falando assim, ó, eu prefiro mais amar um cachorro do que amar um ser humano. A maldade do homem. Mas o amor de Deus o quê? Ele está indo para a cruz, para mim e por você, entregando como um sacrifício puro e reto diante dele. Ele está pregado na cruz ali, querido, e aquelas duas pessoas que estão ao redor dele na cruz, existem dois ladrões ali. E só para você entender, Jesus ele não precisava passar pela cruz, porque não era isso que ele estava sendo acusado, era para ter parado antes do processo da cruz, era para ele ter sido açoitado e ser descartado. Quem ia para a cruz era só estrupador e assassino. E quando ele passa para a cruz é para dizer que o quê? Se você assassinou alguém, estrupou alguém, Jesus também te ama. Jesus, ele suporta, com o amor dele, ele suporta, ele morreu por você também. Mas ele está fazendo aquilo com o quê? Com amor. E ali representa a humanidade ali do lado dele. Porque enquanto está reconhecendo e fala assim, ó, para de falar dele. Eu mereço estar aqui. Eu mereci estar na cruz. Que é o que eu e você temos que fazer todos os dias. Eu merecia isso, mas ele não. E aí aquela pessoa, querido, que aceita ele como Senhor e Salvador, é a pessoa que vai inaugurar o paraíso. E você vai entender sobre isso. Só que existe também aquele que está ao seu outro lado, que é aquele que o quê? Que nega. Porque eles zombavam dele e falavam assim, ó, se você é mesmo filho de Deus, desce dessa cruz. E o que é mais importante? É descer da cruz ou descer no mais fundo do abismo e tomar a chave da vida e da morte? O que é mais profundo? Sabe por que Jesus não desceu da cruz, querido? Porque nem se ele descesse da cruz, as pessoas ainda não aceitariam ele como Senhor e Salvador. Há um texto de Rico do Lázaro, quando a Bíblia fala assim que Lázaro está no tormento, enquanto o rico está no tormento, enquanto Lázaro está no seio de Abraão. E aí ele vira e fala assim, há um grande abismo entre nós, eu não posso fazer nada aqui. E ele fala assim, ó, eu rogo. O rico está falando isso. Pai Abraão, eu rogo, manda alguém dos mortos ir lá e pregar para a minha família. Ele fala assim, lá tem Moisés e os profetas. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer nem que se alguém voltasse dos mortos, eles acreditariam. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. E ele morreu. E a Bíblia fala assim que ele voltou dos mortos, nem todos acreditam nele.
Jesus poderia descer da cruz ou até levitar ali que as pessoas não iam crer. A maldade está no coração do homem. A maldade está ali. Não era Jesus fazendo nada ali que ia mudar. O que mudaria era o quê? Ele ser como um cordeiro santo que morreria por mim e por você. Sabe por quê? O amor de Deus é tão intenso que Jesus ele morre por todos aqueles que morreram antes dele e por aqueles que ainda irão nascer. Ele entendeu e falou assim, a humanidade só tem jeito dessa forma, só dessa maneira. A Bíblia fala assim que o soldado, naquele momento ali, ele fala assim, eu tenho sede, porque Jesus ele fala assim, ele entendeu que tudo já havia se consumado. E a Bíblia fala assim que o soldado ele molha numa esponja o vinagre e coloca sobre a boca de Jesus. Sabe por quê? Aquilo não era para matar a sede. Porque o vinagre amargo aumentava a sede. Essa maldade do homem, sabe por que ele molhou a esponja e colocou na boca de Jesus? Porque eu creio que era difícil de poder jogar sal também, porque se pudesse e tivesse ali a oportunidade de colocar sal para enfiar na boca de Jesus, nós também faríamos isso. Nós iríamos punir ele mais ainda. E Jesus ele olha, ele dá um brado, e ele fala assim, tudo está consumado, ele entrega seu espírito. Sabe por que ele entregou seu espírito? Querido, Jesus não iria morrer até tudo ser consumado, porque o pecado ele só tem o poder de tirar, a morte ele só tem o poder de tirar a vida de alguém quando nós estamos em pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Por isso que Jesus entregou o seu espírito para Deus. Tudo já havia se consumado, ele entregou o seu espírito para Deus. E a Bíblia fala assim que num ato de crueldade, sabe por quê? Até na guerra isso, querido. Se você estiver numa guerra e uma pessoa morrer, você passar por ela, ninguém dá um tiro a mais no cadáver, porque é um ato de abominação. Nós temos respeito com esse soldado, ele faz o quê? Ele fura. E a Bíblia fala assim que daquele momento ali, quando ele fura, sai água e sangue. E se você entender sobre isso, sobre a água, querido, que tem a ver com purificação, e o sangue que tem a ver com vida, isso era a nova aliança. Olha só o que está acontecendo ali na cruz. Um que aceita ele como Senhor e Salvador, e entende que é um pecador. O outro que nega porque estava cego espiritualmente, o corvo vem e arranca seus olhos. Mas existe aquele também que diante da crueldade daquilo que ele fez, ele fura e aquele sangue jorra, e ele fala assim, esse realmente era o Filho de Deus. Existem aqueles que anunciam que Jesus é o Messias. Para olhar para a tua vida hoje. Como você tem correspondido o sacrifício da cruz? Como você tem levado a sua vida? Como você tem levado a sua vida ao altar do Senhor? E eu não quero, querido, falar isso para você se distanciar ainda mais da igreja, se distanciar ainda mais de Deus. Porque quando você vem para a igreja, é como um leproso que chega até Jesus e fala assim, você pode me curar? E a Bíblia fala assim que Jesus toca nele. E todo aquele que tocava no leproso se tornava imundo. Mas a Bíblia fala assim que quando Jesus toca, ele cura. Sabe por que ele cura? Porque não é os nossos pecados que contaminam Jesus, é a santidade de Jesus que nos transforma. Você precisa olhar para Jesus todos os dias e não se distanciar. Eu não estou falando isso para trazer peso sobre você, mas para que o amor de Deus possa te constranger e você entender quem Ele é, o que Ele fez por você. Que você possa chegar todos os dias diante de Jesus e falar assim, Jesus, o teu amor me constrange a cada dia mais ser melhor, a lutar contra minhas vontades. Eu quero tocar no Senhor, mesmo com a minha lepra, porque eu sei que o Senhor vai me purificar, de ti vai sair virtude. O que eu quero que você entenda é que o quê? Você precisa todos os dias ir para o altar do Senhor, mas todos os dias olhe e compreenda, não deixe o diabo apagar isso de você. Talvez você olhe e fale assim, mas pastor, por que eu ainda não consigo sentir isso?
eu não vejo esse tipo de coisa. Mas era para você sentir e ver, sabe por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia fala assim que o pecado distorceu isso. Quando você olha e fala assim, é uma loucura. Às vezes as pessoas olham para a gente, pegam e falam assim, ó, esses crentinhos acham que é santo, não tem pecado. Ao contrário disso, porque nós somos as únicas pessoas que reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do perdão dele todos os dias. É você olhar para você todos os dias e falar assim, ó, Senhor, eu vou diante do teu altar, mas eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero lutar contra as minhas vontades. Eu não quero levar a minha vida mais desse jeito. Nem se eu puder atrasar e falar assim, ó, mas daqui uma semana eu resolvo a situação do meu pecado. Querido, então faça isso agora, pelo menos leve uma semana. E fale assim, Senhor, eu estou oferecendo essa semana diante do Senhor. Eu poderia resolvê-la lá na frente. Mas eu quero que o teu amor me constranja e eu ter que lutar. Você está me entendendo, querido? Leve a tua vida para o altar todos os dias. E entenda todos os dias que alguém morreu por nós, pelos nossos pecados. Eu quero que você, nesse momento, fique de pé. Se você pôde entender o pouco que eu falei para você, porque não dá para poder expressar, querido, o amor de Deus em poucas palavras, em pouco tempo. Mas se você ainda sentiu alguma coisa dentro disso, você compreendeu alguma coisa dentro disso que eu falei, eu quero que você entregue agora a sua vida para Jesus. Talvez você fale assim, pastor, eu já entreguei. Você precisa entregar a tua vida para Jesus como um sacrifício vivo todos os dias. Renova a tua aliança aí agora com Jesus. Porque a Bíblia fala que nós devemos fazer isso todos os dias. Coloca a tua vida diante de Jesus, abre o teu coração aí agora e começa a falar para Jesus. Renova a tua aliança com Ele. Fala, Senhor, eu não quero andar mais dessa forma. Eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero que o teu amor me constranja todos os dias. E se você talvez nunca fez essa oração, eu não quero só que você que nunca fez essa oração fale agora, mas eu quero que toda a igreja repita. Eu quero que você aceite Jesus na sua vida como Senhor e único Salvador. Repete comigo, falando assim, ó, Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço, eu entendi tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, por todas as minhas ofensas, por todos os meus julgamentos, por tudo aquilo que eu odiei, por tudo aquilo que eu fiz e planejei por vingança. Senhor Jesus, me perdoe, me lava agora com teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e único Salvador da minha vida. Que na onde há vazio agora, que haja o teu amor sobre a minha vida. Que na onde não há alegria, que haja a alegria do Senhor dentro de mim. Que haja felicidade, que haja paz de espírito. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou seu filho. Eu quero andar contigo, eu quero fazer as tuas vontades, eu vou negar as minhas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco cada vida agora na tua presença. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, venha como uma onda de amor sobre este lugar, sobre cada um que está ouvindo nas suas casas, sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Venha como uma onda de amor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos constrange, Senhor, a ser melhor todos os dias, ó Pai.